doença da depressão é uma doença do espírito. Por que é uma doença do espírito? Ela é uma doença que provém principalmente de um sentimento egóico muito arraigado em muitos de nós, que é a rebeldia, a revolta frente à vida. Vejamos que Beatriz, o tempo todo, ela expressa uma revolta contra as circunstâncias da vida. O trabalho não é satisfatório, a vida dela não é satisfatória, nada satisfaz. Então, é aquela pessoa que vive reclamando da vida o tempo todo. Por quê? Porque existe uma revolta intrínseca em relação à vida. Ela não vê as dificuldades que todos nós passamos, todos nós. Não existe nenhuma pessoa que esteja num planeta como o nosso que, em maior ou menor dificuldade, não tenha um processo que a gente chama da psicologia consciencial de experiência-desafio, que é uma dificuldade natural na vida de todos nós. A Beatriz, né, o apelido dela é Bia. A Beatriz, o que ela fazia? O tempo todo dizendo que as coisas que a desagradavam eram horríveis, que não podia ser assim, que tinha que ser assado, tanto dela com ela mesma, quanto dela com os outros. Então, toda pessoa que não transforma uma experiência-desafio em uma experiência de aprendizado é porque está cultuando uma rebeldia muito grande frente à vida. E é essa a principal doença espiritual que a pessoa, dentro da visão da psicologia consciencial, é a principal doença. A revolta, a rebeldia ainda não é vista pela psiquiatria, pela medicina, como uma doença. Mas dentro da visão da psiquiatria consciencial, é uma das piores doenças que um ser humano pode desenvolver, juntamente com o orgulho e com o egoísmo. São doenças do espírito muito intensas que um ser humano pode desenvolver. Vejamos que Beatriz também trazia um orgulho muito grande. A culpa que as pessoas sentem, muitas vezes, ela é motivada pelo orgulho, pelo desejo de perfeição. A pessoa com esses sintomas, ela quer um mundo perfeito e ela quer ela própria perfeita, como se a perfeição pudesse ser trabalhada por autodecreto, ou decretamos perfeição no mundo. Como o mundo é imperfeito e como nós trazemos as imperfeições, a pessoa se julga, se condena e se pune, criando a culpa. Então, todo um processo de doença espiritual é criada. O medicamento, ele age no cérebro físico. Algumas abordagens psicoterapêuticas vão agir na cognição, no comportamento. A psicoterapia consciencial, ela vai agir exatamente na causa do problema, que é, nesse caso, a rebeldia, o orgulho, principalmente a rebeldia, e, em segundo plano, o orgulho. O que nós vamos trabalhar no processo terapêutico? Utilizando várias técnicas terapêuticas, várias. O manancial de técnicas que foram utilizadas pela Beatriz foram muitas, dezenas de técnicas foram usadas. Mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é humildar o orgulho e amansar a rebeldia. Essa rebeldia, essa reclamação, ver a vida não como um estorvo, algo ruim que está acontecendo, mas como uma grande experiência de aprendizado, um grande objetivo de aprender, de evoluir, de crescer. Então, é isso que a Beatriz foi conduzida a um trabalho para ressignificar a sua vida.
Desde as primeiras sessões, nós trabalhamos com a pessoa fazer uma nova versão do seu eu. É feito todo um trabalho de psicoeducação consciencial para que a pessoa se olhe com um olhar mais amoroso, para que ela se olhe de uma forma compassiva, para que ela se veja como aprendiz e ressignifique a exigência de perfeição, que ela olhe o mundo como uma oportunidade de crescer com as experiências do mundo e não como um obstáculo à vida dela. Vejamos que a Beatriz, até o trabalho que ela escolheu, que ela tem vocação para fazer, que é de assistência social, ela estava vendo como estorvo. As pessoas com os problemas e ela não sabe resolver nem os dela, quanto mais dos outros, focando a situação que ela trazia no trabalho como algo ruim. Então, tudo isso, ela, por meio de técnicas terapêuticas, de visualizações terapêuticas, de trabalho com sentimentos egóicos, de culpa, trabalhando o auto-perdão, o perdão aos outros, toda uma série de ressignificações da forma como ela via a vida. Inclusive, a Beatriz chegou de fazer regressão de memória para trabalhar esse sentimento de culpa que ela se intuía que vinha do passado, e realmente vinha do passado. Então, foi feito um trabalho de regressão de memória, e que ela se viu numa situação em que ela tinha 3 filhos e o esposo. E um dia ela se namora de um outro homem que chegou na aldeia que ela vivia, e ela abandona o esposo e os 3 filhos, foge com o amante, e nunca mais eles têm notícia dela, e o marido se torna alcoólatra, e os 3 filhos passam por uma situação muito grave, de órfão de mãe viva e semi-órfão de pai, porque ele passou a se embriagar quase todos os dias, gerando muitos problemas para os filhos. E a Beatriz trazia intrinsecamente essa culpa do passado. O esposo do passado foi pai dela nessa existência. Então, ela teve uma educação extremamente castradora do pai. No nosso livro, nós colocamos a parte do pai. Aqui nós fizemos um resumo do caso dela, mas a parte adulta. Então, todo esse trabalho, por exemplo, inclusive a regressão de memória, ela é apenas uma técnica que facilita o processo do auto-perdão e do perdão ao outro, porque o mais importante não é trazer as experiências do passado à memória. O mais importante é o exercício da virtude, ela perceber o erro do passado e se perdoar, porque ela estava numa nova oportunidade de uma nova existência. Ela trouxe a profissão de assistência social até para lidar com a dor do outro, para poder, a partir desse movimento de auxiliar o outro, a lidar com a afronta que ela praticou, a lei de amor no passado espiritual. Os processos em que nós reencarnamos com o objetivo de sempre aprender com os nossos erros do passado e reparar os erros do passado. Esse é o grande objetivo da reencarnação. No livro Vida, Transição, Vida, do Dr. Joel Whitton, médico psiquiatra de Toronto, no Canadá, ele fala com experiências dos seus próprios clientes, ele relata exatamente isso, que o grande objetivo da existência é nós aprendermos com os nossos erros, e nós reencarnamos para reparar esses erros. Isso já é um dado científico. A obra do Dr. Joel Whitton é fantástica, maravilhosa. Recomendamos a todos que leiam. Quem tem curiosidade, é uma obra fininha, mas muito gostosa de ler. Chama-se Vida, Transição, Vida. Relatos de experiências do intervalo entre uma encarnação e outra, experiências científicas.
Então, a Beatriz, nós fizemos todo esse trabalho, um trabalho focado na transformação interior dela, principalmente da rebeldia. Então, ela, depois de 2 anos, ela ressignificou toda a vida dela. A depressão, ela praticamente desapareceu, ficou apenas uma tendência. Aqueles processos orgânicos que ela tinha de somatização, as manchas roxas, as dores no corpo desapareceram, porque essas manchas nada mais é do que o psiquismo agredindo o corpo, a fibromialgia, que é essas dores no corpo todo, muito ligado à depressão, está ligado, é exatamente o processo de somatização de um processo psíquico emocional. Então, tudo isso foi ressignificado, ela entrou num estado de equilíbrio emocional, por quê? Porque trabalhou a causa profunda. Ela trabalhou a causa profunda do problema, ressignificando essa causa. Então, praticamente, hoje ela já não precisa mais de usar psicotrópico, voltou tudo ao normal, readquiriu aquela esperança, a ideação suicida nunca mais passou pela cabeça dela, e hoje ela sente alegria de viver. Então, é exatamente assim que a psicoterapia consciencial aborda um problema sério como a depressão.